Graças a Deus por Jesus Cristo que morreu na cruz para nos dar vida e vida com abundância. Jesus é o caminho que nos leva direto ao Pai. Jesus é o nosso intercessor fiel. Jesus é aquele que esmaga a cabeça da serpente. É lindo, né? Jesus se manifestou em carne através do ventre de Maria, gerado ali pelo Espírito Santo, lá em Mateus, no primeiro livro do Novo Testamento. Mas se nós formos olhar, Gênesis já traz essa promessa gloriosa. Quando depois da queda de Adão e Eva, o Senhor determinou uma sentença para cada um. Não ficou impune, não. Adão passaria a comer do suor do rosto e não seria uma terra fácil de se plantar e colher, não. A terra daria espinhos, daria abrolhos, ia ter que suar muito para poder comer depois da queda. A mulher, ela teria fortíssimas dores para gerar ali o seu filho, para dar à luz. Dores terríveis, só quem passa é que sabe. E a serpente rastejaria sobre o seu próprio ventre e comeria o pó da terra. E então foi dada essa sentença aqui em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, a sentença da serpente. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. A descendência da mulher, segundo aqui a palavra, esta descendência esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Qual é a descendência perfeita? Que nasceu no ventre de uma mulher, e essa descendência tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Descendência que tem esse nome que está acima de todos os nomes. Esse nome que expulsa demônios, cura os enfermos, nos dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e se tomarmos algo mortífero nele, por ele, não sofreremos dano algum, porque maior é o poder dele em nós. Descendência essa que tem um nome que está acima de qualquer nome. Nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que esmaga a cabeça da serpente e vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, desfazendo todo o laço e amarrio das trevas. Para isso se manifestou o Filho de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Para destruir as obras do diabo. Para desfazer as obras de Satanás. O único que tem poder de expelir demônios é o nome de Cristo. Ninguém expulsa demônio no nome de Luciana, no nome da minha mãe Ângela, no nome do Roberto, no nome do João, do Pedro, do Raimundo, da Maria, do Antônio, do José, do Lucas. Ninguém expulsa demônio pelos próprios demônios, e ninguém expulsa demônio pelo nome de qualquer ser humano. Somente no nome de Jesus é que o demônio tem que reconhecer que ele é Senhor e é o Filho de Deus que se manifestou para destruir, para desfazer as obras de Satanás. No livro ainda de 1 João, capítulo 5, versículo 4. Quem é? Vou ler o 4, eu já estava lendo o 5, eu vou ler o 4 primeiro. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o versículo 5 começa com uma pergunta: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 12, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Quem morreu na cruz não foi o meu pai, não foi a minha mãe, não foi o meu melhor amigo, não foi aquela pessoa que tanto me ama, que de fato daria a sua vida por mim se fosse preciso, não. E ainda que derramasse o seu sangue,
seria o sangue de um pecador, porque a palavra fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra do Senhor fala a respeito desse pecado vindo lá do Éden, depois da queda de Adão, feito de carne e osso como nós. Tanto que o pecado habita em nós, não que seja uma coisa contínua, constante, esteja enraizado, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Ele está sujeito a porventura cair, mas ele não é aquele que vive na prática do pecado. Eu sei que eu não sou 100% santa, eu busco a santidade de Deus que me santifica e vai me limpando, mas eu ainda estou em condição de pecadora, de falha, tanto que a morte passa por todos. Salvo duas exceções, que aprove a Deus segundo a vontade inquestionável e inexplicável dele, arrebatar Elias e Enoque, que não eram melhores do que nós. Mas a palavra do Senhor fala que não há um justo sequer que ainda que faça o bem, não peque. Todos nós estamos sujeitos a pecar. Davi, segundo o coração de Deus, caiu em terrível adultério com Batseba e depois planejou a morte de Urias, o seu marido. Se nós formos olhar Abraão, que foi o pai da fé, Deus já tinha prometido Isaac, mas ele foi na ideia de Sara e se deitou com Agar. Deus tinha falado que a descendência viria dele com Sara e não dele com Agar. E ele foi contra aquilo que Deus tinha falado e se deitou com Agar. Se nós formos olhar Noé, é um homem de fé que andava ali com Deus, um homem íntegro, tanto que aprove a Deus diante de toda a humanidade que estava corrompida. Salvar apenas Noé, seus 3 filhos, as 3 noras, a esposa e um casal de cada animal para dar continuidade a essa descendência na terra depois do dilúvio. Noé, logo após sair da arca, a palavra do Senhor fala que ele plantou uma vinha, dali ele fez o vinho, bebeu a ponto de ficar totalmente embriagado, sem sobriedade nenhuma. E dali então o seu filho Cã viu a sua nudez e por causa daquilo ele comentou com seus irmãos, depois foi amaldiçoado pelo pai. Mas por quê? Porque Noé se embriagou lá atrás, estava completamente nu, largado, jogado, por causa do efeito da bebida. É por isso que a palavra fala, não vos embriaguei com vinho, embriagueis com vinho, em que há contenda, tira a sobriedade, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mais um, vamos pegar aqui Pedro. Pedro que andava assim com o mestre. Pedro cheio da presença de Cristo. Pedro via coisas que muitos dos outros não viam. Ele, Tiago e João, era como se fosse um braço direito ali juntinho o tempo todo com Cristo. E Pedro foi aquele que disse que se preciso fosse, ele morreria por Cristo e jamais o negaria. Nunca, mestre. E ele o negou 3 vezes. Tiago e João também, os dois assim. Certa vez Jesus ele ia passar por Samaria e ele pediu que eles fossem à frente para que preparassem um lugar para que ali eles passassem. Só que aquele povo enxotou os dois dali. Por quê? Porque eles eram israelitas, eles eram judeus, eles eram descendentes de Israel. Não era lícito passar por Samaria. E sabe qual foi a ideia terrível que Pedro, que Tiago e João tiveram e deram a sugestão a Cristo? Senhor, nós podemos pedir a Deus que mande fogo do céu e consuma aquela gente? Olha só, e andavam assim com Cristo, hein? Quantos homens e mulheres de Deus que caíram, que falharam, e a Bíblia relata. Tantos que voltaram atrás, tantos que se venderam, tantos que negociaram a sua aliança com Deus. Super-Homem e Mulher Maravilha é só no filme, na vida real. A gente é limitado, a gente é fraco, a gente é falho. E é por isso que Jesus veio, para que mesmo nessa estrutura fraca, ele gerasse pelo poder do Espírito Santo força, graça, refrigério e paz. Jesus é a ponte que nos liga a Deus. Imagina 2 lugares. Nós vimos muito isso nessa época de chuva, né? Muitos bairros, muitas cidades que
Ficaram sem previsão de um passar para o outro lado, porque pontes que caíram. E só teria um jeito de as pessoas passarem de carro para o outro lado, através daquela ponte. Jesus é a ponte que nos leva a Deus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, que nos amou primeiro. Não fomos nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu para darmos fruto, para estarmos enxertados nele, como a videira verdadeira que só ele é. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Quem levou a cruz para nos salvar foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo dos céus. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Cristo em nós, a esperança da glória. E eu termino essa meditação engrandecendo, lógico, esse Cristo maravilhoso que é o caminho que nos leva ao Pai. Romanos 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Certa vez eu li um livro bem fininho, devia ter menos de 30 páginas. E naquele livro, um homem foi visitar um irmão em Cristo que estava terrivelmente enfermo, estágio terminal de tuberculose. E quando ele chegou ali, naquele quarto de hospital frio, gélido, sentindo já a morte que tão perto estava, ele disse que sem forças, ele humanamente não tinha nada, ele era incapaz, ele era um inútil humanamente falando. Ele não podia nada. Se para a medicina já não tinha mais recurso, não existia mais remédio nem tratamento. E ele naquele livro diz que se debruçou
naquela cama de hospital, e ele só tinha força para falar o nome de Jesus. Ele relata naquele livro que ele suspirava e falava Jesus. E novamente ele não tinha nada que pudesse fazer, e ele repetidas vezes dizia Jesus. 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 E ele descreve de uma forma gloriosa que em pouco tempo aquele quarto foi tomado pela glória de Deus, pela presença do Cristo vivo, que diz que onde houver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio deles. E foi por isso que o Espírito veio para trazer essa presença viva do Cristo ressurreto, intercessor, aquele que vive e não está mais na cruz. E então ele diz que a presença de Deus inundou aquele quarto. E aquele homem que estava nas últimas foi completamente curado pelo poder que há no nome de Jesus. Você se lembra em Marcos 16? Quando ele disse: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, em meu nome expelirão demônios, em meu nome pisarão serpentes e escorpiões, como eu já disse no início desse vídeo. Há poder no nome de Jesus. O diabo tem que respeitar apenas o nome de Jesus. E ele sabe quem é dele e quem não é. E aquele homem foi curado, completamente restaurado pelo poder do nome de Jesus. Chame por ele. Grite por ele. Ele tem poder de mudar a sua história por completo. E aquele que se entrega, aquele que se lança, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu abençoo a sua vida, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Há poder no nome de Jesus. Que Ele te abençoe e te guarde, e que a glória dele resplandeça através de ti. Porque ele mesmo disse: aquele que crê em mim, de dentro de si fluiriam rios de águas vivas. E ele falava do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito ele ainda disse que faria as obras que ele fez, e ainda maiores. Deixa Cristo habitar em ti, mexer com a sua estrutura e fazer de você um novo homem e uma nova mulher, nascido não da carne e do sangue, mas da água e do Espírito. Amém?